Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala sou eu, o Rafa. Tô aqui mais uma vez para falar sobre uma das coisas que eu mais gosto de fazer nessa vida, livros. Eu gosto muito de ler, eu gosto muito de falar sobre livros e hoje eu quero falar sobre essa autobiografia Em Busca de Mim, da Viola, da incrível Viola Davis. Vou mostrar a edição aqui para vocês. Essa aqui é a pequena Viola na contracapa, Viola já mais recente. Essa aqui é a parte interna e tem algumas fotos. Geralmente biografias têm, né? Uma parte bem aqui assim no meio que tem algumas fotos, porque aí vem num papel diferente, né? Então torna as fotos mais. Ah, gente. Torna as fotos mais reais, né? Mais fácil de você vê-las. Gente, eu até escrevi aqui a melhor biografia que li até hoje. Eu coloquei biografia, mas na verdade é uma autobiografia porque foi a própria Viola que escreveu. Mas assim. Gente, cara, o que dizer sobre esse livro? Primeiro que a Viola, eu tenho uma admiração muito grande. Eu conheci a Viola em 2015 ou 2016, então tem muito tempo, né? São quase 10 anos aí praticamente, naquela série How to Get Away with Murder. Então, você já deve ter assistido, que é como se livrar de um assassino, de um assassinato. Enfim, é aquela série que vocês devem conhecer. E foi ali que eu conheci a Viola interpretando ali a Annalise Keating. E pra mim era uma grande referência, porque na época eu fazia direito. Então, ela toda assim, né? Com aquela panca toda fodona. E eu, nossa, eu quero ser essa mulher. Eu quero ser esse advogado que chega e tem essa presença. Embora eu nunca tenha gostado muito na época do direito da parte criminal, não é uma parte que me atraía desde lá da época do direito, mas a Viola me servia como uma referência. Também, obviamente, por ser uma mulher negra muito forte e é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque obviamente não tem como falar sobre a autobiografia de uma mulher negra sem trazer a questão da negritude da Viola. Ela vai trazer pra gente uma riqueza de detalhes muito grande, a experiência dela enquanto mulher negra naquele contexto, no contexto norte-americano em que ela cresceu, e como ela passou por várias experiências de racismo mesmo, seja velado, seja não velado, e como isso marcou a vivência dela. Então não vou entrar em muitos detalhes sobre esse assunto, porque é um assunto mais complicado de ser falado, principalmente aqui na internet, mas se você for ler esse livro, saiba que um dos pontos centrais da biografia tem a ver com a experiência dela enquanto uma mulher negra passando pelo mundo. A Viola vai falar de situações em que essas situações, assim, para mim são. Ela vai falar de situações em que tinha ratos passando por cima deles, né, à noite, porque morava num apartamento muito precário que tinha muito rato, então à noite ela tem essa lembrança, então tem uma cena, ai, credo. Eu costumo dizer que um livro ele me pegou e que eu entrei muito na experiência literária quando eu lembro de cenas que foram escritas, mas que a minha cabeça tem elas tão vivas, que quando eu lembro me dá um desconforto. Então tem uma cena em que ela vai dizer que escutava ratos comendo as bonecas dela. Então ela tem uma parte até que ela vai dizer que viu o rosto da boneca comido, ou ela viu o rato comendo o rosto da boneca, e aquilo ali marcou muito. Então ela cresce, inclusive, com medo de ratos por conta dessas experiências negativas que ela teve. E a Viola vai encontrar professores, professoras que a incentivaram a ir por esse caminho, que a incentivaram a trabalhar a arte em si nas mais variadas possibilidades. Então a Viola era já uma atriz ali, ela já tinha esse como que eu vou dizer? Essa semente, boa. Essa semente da atuação já estava ali dentro dela, então ela foi passando por várias e várias situações que fizeram com que ela conseguisse desabrochar essa semente. Então, só para vocês entenderem, a Viola estudou na Juilliard, que é uma das melhores universidades que tem nos Estados Unidos, principalmente nesse contexto artístico. Ela estudou lá. A Viola fez Broadway, então, assim, ela não é qualquer atriz. Ela
trilhou um caminho muito grande, muito potente, e tendo saído da extrema pobreza, tendo passado por situações assim horríveis, de ir para a escola com cheiro de urina, porque não tinha como tomar banho, ou porque estava muito frio, ou porque não tinha água. Então, assim, ela passou por muitas coisas muito tensas e muito. É difícil de ler, imagino para a pessoa viver, né, pessoal? Então, assim, é uma biografia forte, uma autobiografia forte, isso eu não vou mentir. Embora seja curta em termos de tamanho, porque ela tem 265 páginas aqui para vocês verem. Tem 265 páginas, mas assim, é sem sombra de dúvidas uma das experiências literárias mais intensas que eu tive nos últimos tempos. Sem sombra de dúvidas. Eu fiquei muito mais fã da Viola depois de ter lido essa autobiografia, porque a gente conhece um pouco mais sobre o autor, né, no caso ela, e conhece, assim, mais da força, porque a gente vê um personagem, a gente vê aquele personagem forte e tudo mais, mas aquela força, ela sai de algum lugar, ela não vem do céu, ela vem do ator, ele consegue, ela, consegue canalizar aquilo ali em alguma medida, e obviamente os grandes atores, as grandes atrizes que a gente costuma dizer, são aqueles que quando você vê ele fora do personagem, você pensa, nossa, mas é a mesma pessoa? Calma, nossa, como assim? Deu um choque aqui, né? Você já deve ter passado por essa experiência em algum momento da sua vida. E a Viola, as personagens que ela faz são sempre personagens muito viscerais e que você tem um nível, assim, de visceralidade, de entrega dela para os personagens. E quando você conhece mais sobre a história dessa sujeita, é claro que é aquilo que ela escolheu mostrar, né? Então a gente tá falando de uma autobiografia, mas aquilo que ela escolhe mostrar já é suficiente para nos ajudar a olhá-la numa outra perspectiva, numa perspectiva de, oxe, essa mulher que não é qualquer pessoa realmente. Tem alguns trechos aqui que eu até grifei, que eu quero ler para vocês, é, que eu acho que são muito significativos e que ajudam a ter um gostinho de como é a experiência da leitura desse livro. Tem um trecho aqui que ela diz assim: ninguém se assiste na vida real, a qual nós, como atores, imitamos. Nós apenas vivemos. Quando eu fiz, tá, aqui na página 191, eu fiz teatro por um tempo e eu sou assim, gente, até falando um pouco sobre mim. Quando eu resolvo fazer alguma coisa, eu me entrego. Eu me entrego para aquilo realmente. E então, quando eu fiz tipo, teatro, eu fiz por 6 meses, mas assim, eu li o máximo de coisas que eu pude ler naquela época. Para quem é do teatro vai entender. Então, eu li Stanislavski, eu li Artaud, eu li. Agora os nomes estão me fugindo, mas os grandes, assim, que me ajudaram a olhar o teatro, opa, esse negócio que é mais sério do que eu tava pensando, foi principalmente Stanislavski. O Stanislavski falava muito sobre isso, sobre como a vida, isso aqui que está acontecendo, esse vídeo que você está assistindo enquanto você está assistindo, independentemente do que você está fazendo além de assistir, isso aqui é a vida acontecendo. Que não é diferente da experiência do ator e da atriz no palco. A diferença é que o ator e a atriz estuda não só a própria vida, mas a vida daqueles que ele quer interpretar. Então é como se você estivesse, por exemplo, você vai tomar um café da manhã. Você não costuma reparar como você toma café da manhã. Você só faz. Mas você está atuando. Já parou para pensar nisso? E os atores, as atrizes, enfim, eles costumam observar-se com muito mais atenção, porque para eles perceberem, opa, quando eu estou tomando café, eu faço isso com a mão. Então, o personagem que eu vou interpretar, às vezes, quando ele está tomando café, ele vai fazer outra coisa com a mão, porque isso tudo vai dando mais profundidade para o personagem. E, obviamente, não se dá aquilo que não se tem. Então, para que seja possível dar profundidade para o personagem, é necessário que você consiga enxergar essa profundidade em si mesmo. Então, achei muito interessante a Viola trazer isso, obviamente, né, que ela estudou nos melhores lugares, e ela trazendo isso aqui na biografia, e que eu consegui captar com esse olhar mais teórico da questão da formação do ator e da atriz. Tem outros trechos aqui que eu acho que são muito legais. Deixa eu até mostrar aqui para vocês. Aqui são os capítulos, que tem nomes muito, muito bonitos, né? Muito assim. Enfim, ela é uma artista, né? Então tem o Correndo, Meu Mundo, Central Falls, Campo Minado, Meu Propósito, Irmandade, Vergonha Silenciosa e Secreta e por aí vai. Então até os nomes dos capítulos eles têm
já tem uma poesia ali, né? Porque coincidentemente ou não, vocês já repararam que a gente faz muita poesia a partir do sofrimento? Então, eu acho que é uma forma de ressignificar, né, a experiência do sujeito com a dor. Enfim, deu uma viajada aqui.